últimos episódios, você me viu perguntar por aqui várias vezes qual é o bendito do futuro do empreendedorismo. A gente já falou de novas tecnologias, novas tendências, novos produtos, mas hoje a gente vai falar de um futuro muito importante, que é o das empreendedoras desse Brasil, porque hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Com o patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Blip. Esse é um episódio super especial para a gente celebrar. Então, por isso, a gente trouxe hoje aqui nesse episódio vários exemplos de mulheres incríveis para nos inspirar. E é óbvio que a gente não poderia começar com outra pessoa, senão ela. Que rufem os tambores! Nossa tubaroa maravilhosa, Camila Farani! Minha querida Luíta, que saudade de você, hein? Muita! Eu ia falar isso na hora. E tô muito feliz que você tá aqui com a gente no Negociando o Futuro. E também tô morrendo de saudade já das nossas gravações, saudade já da temporada, né? Que falta um mês pra acabar. Ai, nem fala. Como é que foi pra você essa temporada? Pra mim foi a primeira, né? Mas pra você, não. Eu vou te dizer assim, com toda certeza, assim, e com toda transparência, pra mim foi a melhor temporada, tanto sob o aspecto de entrosamento entre os Sharks, mas também sob o aspecto de negócios. Que legal. Hoje você vê os empreendedores entrando lá, não só conhecendo muito mais do Shark Tank, mas também entrando porque começaram a empreender por conta do Shark Tank. É verdade. Isso é muito mágico, né? Isso é muito legal, isso é muito bonito, assim, especialmente para mim, né, que faço desde a primeira temporada, né, saber o impacto que o Shark Tank provoca, assim, principalmente na criação de novas empresas, realmente não tem preço. Que legal. Oh, me sinto honrada, então, de estar participando da melhor temporada da história. Tô feliz. Você deu sorte, mais uma mulher naquele tanque, sorte total. É isso aí. Não por acaso hoje a gente está falando sobre isso, né, Cami? Empreendedorismo feminino. Hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Por isso que você está aqui, nossa rainha. E, Cami, eu achei muito legal, eu percebi isso, né, dos empreendedores que eu entrevistei, que muitos deles são fãs seus, né? Às vezes eles até tinham uma consciência de que talvez outro tubarão desse mais fit com o negócio deles, mas todos falavam muito de você, né? Você tem ali uma figura muito forte, as pessoas te admiram muito. Só que as pessoas te veem ali já como tubaroa poderosa na sua cadeira e muitas pessoas não sabem muito da sua história, como é que você chegou até ali. E eu acho que é sempre bom lembrar, especialmente para as mulheres que estão agora nos ouvindo, nos assistindo e te admiram dessa forma. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória até sentar nessa cadeira. Eu comecei muito nova, né? Eu tive uma perda do meu pai aos 4 anos de idade, então meu irmão tinha 5, então a minha mãe não trabalhava, ela foi trabalhar numa escola particular aqui do Rio, no subúrbio, e ela, num determinado momento, ela precisava trabalhar, ela foi ser secretária, ela ganhava um salário mínimo, mas aquilo não era suficiente para ela poder dar educação e, enfim, poder proporcionar uma vida ok pra gente, né? Então, ela, com pouco dinheiro que meu pai deixou, ela decidiu abrir uma charutaria, e aí, quando ela abre essa charutaria, eu começo a trabalhar com ela, eu tinha 14 anos, mas aos 16 eu comecei a trabalhar com ela por livre e espontânea pressão. Trabalhando com ela, eu já estava trabalhando aos 4 anos, eu tinha 19 para 20 anos, estava tudo muito parado, aí propus uma inovação na linha de cafés gelados, e falei, se eu conseguir aumentar o seu faturamento, não falo com essas palavras, mas se eu conseguir aumentar o seu faturamento, você me dá um percentual da sociedade, e eu bati 28%, a meta era 30%, e ela me deu 15% da sociedade. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro que, para mim, era um dinheiro ok na época, né? Imagina, 20, 21 anos. Eu entendi o seguinte, eu tinha 2 caminhos, né? Eu tinha acabado de ler Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu pegava aquele dinheiro e torrava ele todo, ou eu pegava ele e seguia um pouco a síntese desses 2 livros, que é investir em novos ativos que te gerem receita recorrente, ou seja, capilariza a forma como você vai continuar ganhando mais dinheiro, né? E assim fiz desde então. Em determinado momento, criei um restaurante de alimentação saudável, a Farani Fresh Food, e aí, por conta dele, eu fui convidada a ser sócia minoritária da Rede Mundo Verde, e diretora executiva da área de alimentação do projeto de alimentação saudável. Fiquei lá durante 2 anos e aí minha vida realmente mudou, né? Ela ganhou outros ares, porque
Foi quando eu conheci o mercado corporativo, eu não sabia mal, sabia fazer uma planilha, né? Quando eu comecei a lidar com investidores, porque o Mundo Verde tinha sido adquirido por um private equity. E aí foi quando um grande amigo meu, assim que eu saí do Mundo Verde, um mentor meu, que é meu sócio, inclusive, até hoje, né, meu amigo aí de 20 anos, ele falou: Camila, vem aqui no Gavin Angels. O Gavin Angels é um dos primeiros grupos de investidores do Brasil. A gente tem um pitch aqui de uma empreendedora, ela tem um e-commerce de beleza, e tem 18 homens aqui e a gente tá meio perdido. E fui lá eu, né? E me apaixonei ali, né, Luíta, assim, aí desde então... quando eu me apaixonei por investimento anjo, e você vê, né, era uma mulher apresentando um e-commerce de cosméticos, né? E nesse momento eu falei: é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas eu não quero ser qualquer uma, né? Eu não quero ser uma mera investidora. Eu quero, de fato, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, mas, de fato, transformar a vida desses empreendedores, seja através do investimento financeiro, seja através de conteúdo, seja através de mentoria, seja através de network, seja através de experiência, enfim. Logo depois criei o Mulheres Investidoras Anjo, né, que veio a ser o primeiro grupo de mulheres investidoras da América Latina, né, um movimento, né, hoje ele está aí sob o guarda-chuva da Anjo do Brasil. E veio o Shark Tank, né? E quando veio o Shark Tank, aí a minha vida realmente, assim, essa missão, vamos dizer assim, né? Eu acho que, não se falar de propósito, mas eu acho que o propósito ele é consequência de um objetivo. E eu estabeleci o meu objetivo quando eu falei: eu quero sim ser uma investidora relevante para o meu país, né? Então, essa minha missão de tornar relevante, de capacitar e de impulsionar cada vez mais isso, com o Shark Tank, ele tomou uma escala nacional, quiçá mundial. Você sabe muito bem disso, né? E é por isso que eu estou aqui, né? Tendo a honra inenarrável, o prazer inenarrável de falar com você. Depois de tudo isso, você chegou no seu auge e quer conversar comigo, certo? Ai, meu Deus do céu. Cami, essa história é o máximo, né? Eu te admiro muito. Eu queria que você agora contasse um pouquinho, que eu acho que é importante, né? De tudo que você viveu, assim, quais foram os maiores desafios e o que na sua personalidade, no seu jeito de encarar todos eles, você acha que fez a diferença para você conseguir chegar onde você está hoje? No primeiro momento, eu tinha um desafio muito grande, que era conseguir, vamos dizer assim, domar a minha impulsividade. Eu tinha um desejo louco de sair por aí realizando. E você, quando sai por aí realizando muita coisa, você acaba se esquecendo não só da sua vida pessoal, muitas vezes você acaba eu acabei tendo um perfil mais, como é que eu vou dizer? Estudei no colégio militar, então era um perfil muito rígido, muito duro. Certo. Com o que fazer com que as pessoas não quisessem estar do meu lado, né? Uhum. Aliado a isso, né? Quando você tem um time, né? Então, imagina, eu tinha aí mais ou menos 80... E eram, dentre essas 80, eu posso dizer que 95 eram mulheres, né? Porque eram atendentes, eram gerentes de loja, né? Enfim. Então, né, você tinha ali a gente tinha ali não um embate muito forte, mas eu tinha uma tentativa e um desejo de cada vez mais entender que a questão não estava no outro, a questão estava em mim. Uhum. Então, gestão de pessoas, sem dúvida nenhuma. Depois veio a gestão financeira, porque nós, empreendedoras, né, principalmente as mulheres, isso é uma coisa estatística, a gente é muito mais ligada a áreas de humanas, são áreas historicamente culturais ligadas a mulheres, né? Então, eu tive aí, na época do Mundo Verde, eu tive uma grande, vamos dizer assim, um grande evento que me causou uma frustração enorme, assim, noites e noites sem dormir, foi quando eu calculei o CMV errado, e é por isso que no Shark Tank eu falo tanto de CMV, e é por isso que eu gosto tanto de CMV, que eu fiquei tão traumatizada. E aquilo gerou um custo muito grande na época para a operação que eu tinha acabado de montar, e depois eu aprendi a fazer conta. Eu acho, Cami, muito importante isso que você trouxe, né, que é essa ideia do equilíbrio, a busca dele, né, pelo menos. A gente tem essa cultura do empreendedorismo de ser uma coisa 24 horas, da pessoa que vai empreender, vive para isso, ela vive o empreendimento dela, né, e com essa cultura você acaba dando a sua saúde, dando o seu bem-estar, dando tudo. Então é muito legal você trazer essa consciência de que não dá para excluir isso, né? As coisas precisam andar juntas. A custo de muita terapia, programação neurolinguística e muito processo de autoconhecimento para eu entender que quanto mais a minha reação que faria diferença com as variáveis, com os problemas que eu travo no meu dia a dia, aí sim eu posso te dizer que essa é a fórmula do porquê eu estou aqui hoje. Você acha que essa sua
Você trouxe como uma certa agressividade, né? Mas mais no sentido de uma ousadia, de ser mais enfática, de ter esse seu jeito, como você falou, militar. Isso te ajudou, de certa forma, para lidar com um meio que é tão masculinizado, especialmente até hoje. Eu acho que tá mudando, né? Mas quando você tava ali realmente galgando no começo da tua carreira, provavelmente você era uma das pouquíssimas mulheres, não era não? Não tenho dúvida, assim, eu não tinha... Hoje você vai, né, por exemplo, eu presidi pequenas e médias empresas da Associação Comercial do Rio, né? Uhum. Quando eu entrei lá, eu tinha 22 anos, eu assumi a presidência anos depois, mas você não tinha conselho de mulheres. Tinha. Essa conversa que a gente está tendo hoje, esquece que há 15 anos, 10 anos atrás, era uma coisa muito... Então, nunca se falou tanto de empreendedorismo feminino. Eu acho que assim, o senso de importância, não só da mulher, mas principalmente da mulher empreendedora, ele cada vez mais vem ganhando espaço por conta de exemplos de mulheres que foram lá e fizeram. Quanto à questão de lidar com muitos homens, né, existe um mito que às vezes a gente precisa, e eu estou sempre combatendo isso, principalmente nas minhas redes sociais, que às vezes a gente precisa se masculinizar ou ter características de homens para a gente poder sobreviver, né? E eu vejo isso, as mulheres também têm, principalmente por quê? Porque estatisticamente nós temos mais o complexo de impostora. Então é aquela coisa ali, estamos em algum lugar que a gente não se acha que a gente merece aquilo. Eu, quando sentei na primeira vez na cadeira do Shark Tank, eu falei, caramba, essa cadeira é grande demais para mim, será? Eu olhei pro lado, era o João Apolinário, aí eu olhei pro outro, era do Shiba, falei, caramba, meus ídolos, né? Puxa, nossa. E jovem, né, Cami? Além de mulher, jovem, né? Eu tinha 33 anos, né? Então, eu acho que a gente acaba assumindo algumas posturas, né? Eu fiz isso, sem dúvida nenhuma, por proteção. Ô, Cami, agora eu quero muito que a gente olhe para um outro lado, porque a gente sabe que o Shark é um programa que tem uma audiência gigantesca de homens. E aqui o nosso podcast Negociando o Futuro também, né? A gente tá na plataforma do YouTube do Shark Tank Brasil e no Spotify do Sony Channel. E muitos homens estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? De como esses homens podem contribuir para o empreendedorismo feminino. De como eles podem tornar esse ambiente do empreendedorismo mais acolhedor para essas mulheres, né? Antes de mais nada, é normalizar a questão das mulheres no ambiente da tecnologia, no ambiente dos negócios como um todo. É uma coisa normal, assim, né? A partir do momento que a gente acha que é por isso que eu gosto de falar de... Eu não gosto de falar de diversidade, eu gosto de falar de pluralidade. Uhum. Eu não estou falando só das mulheres, eu estou falando de todos os seres humanos, de uma forma geral. Seja desde criar programas de mentorias para essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, criar programas de mentorias das mulheres. Então, por exemplo, você ter mulheres lá no teu cargo de direção, no teu C-Levels, né, que essas mulheres elas também façam mentorias para as mulheres que estão começando, com as mulheres que estão estagiando ou mulheres que estão em cargos mais júniores, né? Uma outra coisa que eu tenho falado bastante é para que cada vez mais, né, as reuniões elas sejam reuniões plurais, mas não plurais só no sentido de pessoas, mas de assuntos, né? Por quê? Porque é essa diversidade de assuntos, não de pessoas que eu estou dizendo, é essa diversidade de assuntos que ela traz a grande riqueza, porque a partir do momento que a gente admite que a gente sabe de tudo, que o empreendedor aí, homem, né, ele tem a certeza de tudo, a gente deixa de ouvir. E eu não estou querendo dizer que os homens têm mais isso ou as mulheres têm mais isso, mas é claro, cada um de nós tem uma perspectiva nossa, a gente traz as nossas histórias, né? E a mulher, não só pelo sentimento de maternalidade, né, que é uma coisa que é hormonal, acho que é importante dizer isso, né? Umas mulheres têm mais, outras menos, outras mulheres também não querem ser mãe, tá tudo certo, mas a gente tem muito aquela coisa da maternalidade. A pessoa fala, a mulher é multitarefa. A mulher é multitarefa porque dentro do processo de evolução da espécie, ela estava acostumada que o marido saía para caçar, ela muitas vezes ficava com os filhos, ela fazia a comida, etc e tal, então ela se acostumou. E aí, no processo da evolução, né, isso veio dentro do nosso código genético, né? Então, sim, estatisticamente, né, existem mais mulheres que são multitarefas. Quer dizer que os homens não são? É óbvio que isso não quer dizer nada. Entende? Mas que se aproveite algumas coisas que muitas vezes são mais fortes em mulheres e que vão trazer uma nova perspectiva que pode melhorar o resultado daquele negócio. Uhum. Porque já foi comprovado que ter mulheres em cargo de gestão
ele aumenta mais de 15% o resultado da tua empresa. Muito bom. Cami, agora para finalizar, eu quero muito saber como é que você enxerga o futuro. A gente está aqui negociando o futuro, falando disso, né? A nossa temporada, a 6ª temporada do Shark Tank Brasil tem esse tema também. Então eu queria saber como é que você enxerga o futuro do empreendedorismo ou como você espera que ele seja, vai. Eu vou falar o empreendedorismo feminino, depois eu falo o empreendedorismo como um guarda-chuva como um todo. O feminino, sem dúvida nenhuma, eu enxergo pontos positivos, mas eu acho que é importante enxergar esses pontos positivos, mas entender que a gente ainda vai passar por alguns desafios. Mas que antes de mais nada, né, para vocês mulheres empreendedoras, antes de vocês ficarem presas a estatísticas, antes de vocês ficarem presas a, olha, não, tem menos mulher empreendendo na área de tecnologia, ou tem menos mulher empreendendo na área de negócio, ou não, mercado extremamente masculino, não, mercado de fintech. Antes de se prenderem a todos esses, vamos dizer assim, alguns inconscientes coletivos e algumas estatísticas, que vocês deixem isso de lado, porque eu sou o exemplo próprio da quebra da estatística. Tecnologia, mulher, então você imagina, né? Mas que, ao mesmo tempo, vocês olhem para si e pensem assim, como é que eu posso evoluir como ser humano e na minha carreira? Todas as mulheres que eu conheço que têm alguma liderança, alguma representatividade, são mulheres que olham para isso, que sabem que isso existe, né, que puxam a responsabilidade para si, mas que no dia seguinte estão lá trabalhando e estão lá realizando. Né? Por quê? Porque se a gente olha para isso e a gente se deprime, a gente tem 2 caminhos, ou se deprimir ou a gente usar isso como uma mola propulsora para a gente poder crescer. Eu decidi que eu seria essa mulher, que eu usaria isso como mola propulsora. Isso não quer dizer, acho que é importante ressaltar, isso não quer dizer, Luíta, que eu não tenha dias ruins, isso não quer dizer que não tenha dias que o meu tico não está batendo com o teco, ou que eu tenha problemas, pelo contrário, eu tenho desafios todos os dias da minha vida. Não por eu ser mulher, mas mais porque a vida é feita de desafios. Então, eu vejo um caminho realmente, acho que nunca se falou tanto em empreendedorismo feminino como se falou hoje, nunca tiveram tantas mulheres que chamam essa responsabilidade para si, mas eu quero fazer um convite às mulheres empreendedoras para que cada vez mais usem o seu conhecimento adquirido para capacitar outras mulheres, para mostrar para essas mulheres que elas também são capazes, né? Eu acho que o conhecimento ele só se torna transformador quando você coloca ele em prática e principalmente quando você passa isso para outras pessoas, né? A cada mulher que você leva o seu conhecimento, o seu conteúdo, a sua força, você transforma a vida dessa mulher. Então, esse é o meu convite a todas vocês. E do empreendedorismo como um todo, né? E aí eu quero fazer um recorte também para a área de tecnologia, né? A gente bateu todos os recordes possíveis desde 2020, agora 2021. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu vejo cada vez mais as grandes empresas entendendo não só o papel das startups ou das pequenas empresas nascentes, principalmente para o crescimento, para a aquisição de crescimento, para a aquisição de conhecimento, para a aquisição de diferencial competitivo no mercado, para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Brasil. Sim, a gente viveu e vive ainda um momento que foi um momento muito desafiador, de tudo que aconteceu, e aí envolto também num outro cenário político/econômico conturbado. Não vou entrar nesse mérito, mas é importante dizer. E no fim, sobrevivemos. Obrigada, Cami! Ai, gente, que tubaroa maravilhosa, né? E olha, a gente teve várias mulheres incríveis aqui que passaram pelo nosso podcast desde o primeiro episódio. E se você não assistiu ainda, você já sabe o que vai fazer assim que acabar esse, né? Vai maratonar o Negociando o Futuro, certo? Bom, como vocês viram, para Cami, finanças nem sempre foi uma coisa assim natural e fácil. E para muita gente também é uma pedra no sapato. Então, por isso, mais uma maravilhosa que vai passar por aqui hoje é ela, a nossa especialista em educação financeira e saúde financeira. Vamos ouvir o que tem a dizer e nos ensinar sobre esse assunto, Bea Aguilar. Bom, pessoal, nesse dia do empreendedorismo feminino, eu, Bea Aguilar, venho aqui para trazer algumas dicas e também trocar uma ideia com vocês sobre essas questões. Eu acho que cada vez mais a participação da mulher no mercado, seja nos negócios, seja nos investimentos, seja nas questões de educação financeira, sejam comandando aí os seus lares, essa participação ela tem crescido cada vez mais e eu acho que é muito importante que a gente consiga ver algumas representantes mostrando que é possível, que tem como fazer, incentivando outras mulheres a fazer tudo isso e usar as melhores qualidades que as mulheres podem trazer para esses negócios em si. A importância da educação financeira
eu acho que ela nunca falou tão alto como nesses últimos anos, porque as pessoas e as empresas também, né? Elas entenderam que o quão importante é você conseguir trabalhar com caixa, o quão importante é você ser organizado, saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, saber o quanto talvez você precisaria ter de reserva, seja na pessoa física, seja na empresa, para caso algo aconteça, você consiga, por exemplo, ficar 1, 2, 3 meses operando, talvez não com a capacidade que você tinha. Então, acho que é de extrema importância entender para onde que vai o dinheiro da empresa e de onde que vem o dinheiro da empresa, até mesmo para você conseguir calcular os riscos do seu negócio. E eu acho que a partir do momento que uma empresa ela consegue ter tudo isso de forma muito clara, aí a gente começa a entrar no aspecto de, olha, eu acho que aqui eu tenho saúde financeira, eu acho que aqui eu estou trabalhando em cima disso. As pessoas, elas estão muito mais interessadas em buscar esse tipo de conhecimento. Nós vimos um crescimento nas pesquisas em cima de educação financeira, de investimentos alternativos, até mesmo, né, de criação de novos negócios, porque as pessoas, elas entenderam a importância, né, que isso tem em um momento tão ímpar como o que a gente viveu no ano passado. E eu acho que um outro ponto muito relevante também, e que isso acabou falando muito alto, é justamente essa questão de depender de uma única fonte de renda. Eu acho que nós nos acostumamos muito a isso, às vezes ter um trabalho ou ter um negócio e depender única e exclusivamente daquela fonte de renda. Porém, eu sempre digo que é claro que não é fácil a gente conseguir essa diversificação logo no início, mas eu acho que tem que servir ou tem que ser, né, um objetivo em buscar outras fontes de renda, porque em um momento difícil, se o seu negócio parar, ou se, sei lá, os investimentos que você tem não tiverem numa fase muito boa, ou se o seu emprego como um todo teve que sofrer algum reajuste, alguma coisa assim, ou simplesmente você perdeu o seu emprego, você não depende única e exclusivamente daquela fonte de renda. Então, você se sente um pouco mais seguro e você pelo menos tem uma base para conseguir colocar a cabeça no lugar, raciocinar e tentar se recriar no meio dessas turbulências. Então, acho que esses são alguns pontos muito relevantes para a gente prestar atenção quando nós falamos de negócios, de finanças pessoais e também de planejamento. Bom, pessoal, tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo isso não somente para minha vida nos investimentos, mas para os meus negócios também, que eu acho que vocês podem carregar com vocês também, que é a seguinte frase: espere pelo melhor, mas esteja pronto para o pior. E para quem quiser continuar acompanhando o meu conteúdo, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Papo de Bolsa, ou também no Instagram, no Bea_Aguilar com 2 L's. Muito obrigada, Bea, pelas suas dicas maravilhosas. Educação financeira é fundamental, né? E devia ser básico para todos nós. E agora, para completar o nosso time Girl Power de hoje, nós vamos conversar com a Marina Raton, da empresa Fio. Bem-vinda, Marina! Obrigada, Lu, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Aliás, a gente vai falar bastante de prazer hoje, eu acho, né? Com certeza, isso é ótimo, né? Quem não gosta? Marina, conta pra gente então o que é a Fio. A Fio é uma marca que desenvolve fórmulas naturais para o bem-estar íntimo feminino. A gente entrega produto, a gente entrega conteúdo e, mais do que tudo, a gente entrega pesquisa e conversa. A gente traz essa consumidora para trazer suas aflições, suas dúvidas, aquilo que ela demanda, a gente pesquisa, a gente cocria e a gente entrega produtos que vão de acordo aí com as necessidades das mulheres. É muito legal, né? Porque eu acho que ainda tem bastante tabu em relação a esse assunto, né? E ao mesmo tempo, o autocuidado feminino é uma coisa que na pandemia eu acho que teve um boom, né? Então é um assunto muito importante da gente estar trazendo para esse episódio que está falando tanto desse universo feminino, né? E a sua empresa é feita por mulheres para mulheres, certo? Exato, nós somos uma fintech, a gente é uma startup com liderança feminina, que desenvolve produtos para as necessidades específicas das mulheres e que também foi investida por uma boa parte de mulheres. Que legal. Agora você falou em fintechs. Para quem não conhece esse termo, dá uma explicadinha o que é.
Fintechs são startups que desenvolvem soluções para esse universo das mulheres, né? A gente sabe que cada mulher tem uma jornada, que cada mulher pode se identificar de alguma maneira, mas existem algumas soluções que são muito características desse universo e da jornada da intimidade. Quando a gente está falando dessa jornada, a gente está se referindo à menstruação, à fertilidade, à gravidez, à perimenopausa, à menopausa, alguns tratamentos de saúde, né? Então, a Fintech vem com esse olhar de melhorar essa inovação, essa experiência, esses produtos, né, esses serviços, e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, as Fintechs são lideradas por mulheres, o que faz esse ciclo virtuoso desse olhar aterrissar num produto muito endereçado para uma solução, porque vem de um olhar legítimo de quem entende essa dor. E esse termo é um termo que faz tempo que ele existe, Marina? Porque eu estou ouvindo mais recentemente. Ele é um termo razoavelmente novo, né? Ele é um movimento aí de liderança feminina, sobretudo de liderança feminina no mercado de inovação, e que também reflete um pouco a trajetória da mulher no contexto histórico, né? A gente tem avançado em muitos espaços no mercado, na liderança, na política, e por consequência alcançado esses espaços de inovação, de desenvolvimento. Então, ainda é um movimento novo. No Brasil, a gente tem mapeado algo em torno de 30 Fintechs. No mundo também é um movimento novo. A gente vê esse mercado mais maduro nos Estados Unidos, mas ele tem tudo para acontecer, porque mais da metade da população do planeta é composto por mulheres. As dores são muito grandes. A possibilidade de inovação é gigantesca. Na medida que a gente vai avançando nesses espaços e quebrando esses tabus, eu acho que todo mundo ganha, inclusive as mulheres e a economia também. E você, quando resolveu criar a Fio um ano atrás, da onde veio essa sua vontade? E qual foi a ideia inicial? Qual era o seu propósito e objetivo em empreender nesse segmento? Eu já observava, eu trabalhava na área de marketing, inovação e na própria tecnologia, enfim, era o mercado onde eu trabalhava, e a gente já observava uma crescente em relação ao consumo feminino, a demandas, né, e a esses novos caminhos da inovação, muito pautados pela falta de produto e serviço que existia frente às demandas das mulheres. Então, isso era algo que eu já tinha mapeado no radar. A Fio começou com pesquisas, a gente não sabia que desenvolver produto, a gente foi mapear mesmo como estava o comportamento sexual das mulheres, se já tinha maturidade para desenvolver um produto, se a gente ia pelo caminho de conteúdo e tecnologia. O que a gente entendeu é que era uma dor muito latente, assim, que já tínhamos um mercado maduro para aterrissar em produto, e foi isso que a gente fez, né? Desde o primeiro momento, co-criando, testando com as entrevistadas. Para você ter uma ideia, o nosso segundo produto, que é um óleo de tratamento, ele veio de pesquisa, ele veio de conversas, né? Então a Fio, ela nasceu a partir de hipóteses, né? E a gente tem grandes hipóteses aqui no Brasil, e foi sendo validada a partir de pesquisa até aterrissar em produto. Hoje a gente está lançando o nosso terceiro produto, até o final do ano vem mais um, agora a gente tem uma cadência de lançamento que vem muito a partir da demanda dessas consumidoras. Legal, muito bom. E quais são os 3 produtos, então? Você comentou do óleo, né, que é o segundo. O primeiro foi qual? O primeiro foi um lubrificante íntimo, que também é hidratante. Hoje no Brasil, quase 50% das mulheres têm dificuldade de sentir prazer durante a relação sexual. Quase 40% se acostumou a ter uma relação com desconforto. Desconforto é algo que foi muito normalizado, né, na nossa experiência de intimidade, seja em parceria ou seja sozinha. Então, esses números por si só já provam que as coisas não estão boas, né? A gente costuma associar o lubrificante com algumas coisas específicas, mas o ressecamento, o íntimo, ele faz parte de uma constante da vida da mulher. E a gente tem uma jornada de intimidade, né? A gente passa pelo puerpério, pela menstruação, que impacta a qualidade, né, da nossa lubrificação. Então, a gente, trazendo esses problemas, a gente foi entrevistar essas consumidoras, entendendo qual seria o lubrificante ideal. Nosso lubrificante, ele também é hidratante, que minimiza desconforto pós-relação. Ele tem um design muito sutil, porque a gente entendeu que o design era algo de valor para as nossas clientes. Ele é natural, a demanda de produto natural para a intimidade veio muito forte, então a gente tem esse lubrificante que ele é incrível. A gente tem um óleo de coco de tratamento, que ele é específico para pós-depilação e foliculítico. E o nosso terceiro produto, que a gente lança agora, é um sabonete natural, íntimo, e até o final do ano a gente tem também alguns sachês, porque nessa retomada da vida normal, né, com segurança, com vacina, com tudo, a gente preparou uma série de sachês para essa mulher levar esse lubrificante para fora de casa, para onde ela for, enfim. Então a gente vai acompanhando mesmo as demandas e as necessidades dos clientes, e para o ano que vem ainda tem mais coisa vindo por aí. Incrível, já estou ansiosa para saber tudo que vem por aí. E agora eu queria te ouvir, assim, sendo mulher empreendedora,
quais são os maiores desafios que você já encontrou nessa jornada? Talvez por ser mulher e talvez pelo mercado ser muito masculino, como a gente acabou de comentar. Eu acho que os grandes desafios são a nossa percepção em cima da nossa capacidade de entrega, né? Eu acho que, de novo, assim, são novas as lideranças femininas, ainda são novas as mulheres em posição de destaque e liderança, e tudo isso tem sim cria um caldo cultural que faz com que a gente não acredite que a gente possa chegar lá. Então, eu acho que o maior desafio é sempre interno, sabe? Da gente entender que a gente pode errar, que a gente pode tentar, que vai ser de um jeito diferente, talvez até uma jornada diferente, porque muitas das líderes, né, das empreendedoras também são mães, e isso obviamente sobrecarrega e diferencia a jornada, mas eu acredito que a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo, sabe, no primeiro momento, acreditar que a gente consegue. A gente tem muitos homens que abrem as portas para Fio, e eu tenho certeza que isso cada vez menos. Uma guerra nunca foi e nunca vai ser sobre uma guerra. Eu acho que todos se beneficiam quando uma mulher atinge a liderança, sabe? Seja sua família, sua comunidade. A gente sabe da capacidade que uma mulher tem de mudar o seu entorno quando ela acessa espaços de poder e de dinheiro, mas eu defendo e eu apoio e eu gosto de fortalecer as outras mulheres, que elas se fortaleçam no primeiro momento, que elas entendam que elas têm grandes capacidades. Mulheres têm grandes skills, grandes habilidades de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, de terem um olhar emocional muito grande para a liderança, que hoje em dia é imprescindível, né, que isso aconteça. Então, minha mensagem aqui: acredite em você, seja essa sua melhor amiga para você poder chegar em lugares onde você quer chegar. Maravilhosa, é isso mesmo, é essencial essa sua mensagem, muito obrigada. E estar aqui hoje nesse programa de inovação, de investimento, de empreendedorismo, com certeza é um grande marco aqui pra gente, contando a nossa história e abrindo espaço, se Deus quiser, para outras mulheres aí liderando outras empresas incríveis. Falou tudo, não preciso nem falar mais nada. Arrasou, deu o nome. Obrigada, Marina. Foi um prazer enorme te ouvir, viu? Adorei, Lu, e um beijo enorme para você. Obrigada pelo espaço. Beijo e vida longa a Fio. Muito sucesso. Gente, que episódio importante, hein? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E se você gostou, dá o seu joinha, comenta contando o que você achou. Toda semana a gente tem um novo episódio com conteúdos que eu tenho certeza que vão inspirar muitos empreendedores e empreendedoras por aí, tá bom? Então um beijo e até o futuro. Tchau! Antes de você clicar no próximo vídeo, se inscreva e dê seu like.